Hoje nós vamos falar de bolhas. Nas redes sociais, no YouTube, enfim, as pessoas acusam umas às outras sobre bolhas, mas o que é uma bolha? Bolha é basicamente acusar alguém de uma visão de mundo fechada, porque a bolha é hermética, nada entra, nada sai. Então seria isso, uma visão de mundo bolha. Só que, se a gente parar para pensar, todo mundo está numa bolha. Não importa para onde você vai, não importa para o que você fala, você sempre faz parte de alguma coisa, de um tipo de mundo alinhado, porque a nossa mente é limitada. Então, como é que acontece? Quando você acusa alguém de uma bolha, porque a pessoa tem a mente fechada, você já parou para pensar em quantas coisas você tem mente fechada, e muitas vezes a pessoa que você acusa de mente fechada pode ter a mente aberta em alguns temas que você é mente fechada. Tem muitos temas, isso basta analisar caso a caso. É muito difícil sair do conceito de bolha, que nós somos humanos. Nós, como humanos, temos capacidade de querer pertencer a alguma coisa, é instinto. Então, a capacidade social é inerente ao ser humano. Quem não tem essa capacidade acaba tendo algum tipo de distúrbio mental. São as pessoas que cometem crimes de sociopatia, psicopatia, enfim, aqueles que não conseguem por nada viver em sociedade sem agredir aos demais. Então essas pessoas acabam excluídas. Isso em todas as civilizações teve algum código de lei para tentar regular esse contrato social. Só que isso traz ônus e bônus na sociedade humana. Então o que é um conceito de bolha? Muita gente, quando acusa outra de bolha, está basicamente botando seus preconceitos sobre os conceitos do outro. Por quê? As pessoas podem entender o mundo de determinadas formas diferentes de nós, o que vai acontecer. São 7, quase 8 bilhões de visões de mundo diferentes, porque cada visão de mundo é baseada nas próprias sensações. Nossa sensação de mundo é baseada nos nossos sentidos, no que nós percebemos, no que nós convivemos, as oportunidades que tivemos, o todo que nos molda. Por isso, por mais que nós sejamos feitos da mesma matéria, por mais que nós tenhamos similaridades como espécie, tudo é muito diferente. Isso não acontece só em nós. Por exemplo, se você pega um gato de rua e um gato caseiro, eles têm completas diferenças de realidade, até porque eles vivem em contextos completamente diferentes. E isso, uma espécie mais limitada como um gato. Agora calcula nós humanos. Nós temos a capacidade de pensar o mundo baseado nos registros que nós temos de tudo que está ao nosso redor. Por isso que os povos criaram mitologias, criaram religiões, criaram todo um contexto de mundo para explicar o que entendiam. Era uma espécie de bolha. Então quando a gente acusa alguém de uma bolha, a gente deveria parar para pensar. Em que bolha eu estou? E é um paradoxo nisso, porque quando você sai de uma bolha, você acaba entrando em outra bolha. Assim, a gente sempre está na bolha, mas nunca sai da espuma. Por mais que você agregue novas bolhas, o tempo é muito limitado para nós termos uma capacidade plena de entender todo o mundo ao redor. Então, como resolver isso? A partir de princípios mais básicos. Antes de acusarmos uma pessoa, nós temos que entender o contexto de mundo onde ela se insere. E isso acaba abrandando o julgamento. Isso é até questão de lei. A gente tem que entender que até um legislador leva em convicção o que uma pessoa acabou fazendo. Ou seja, o crime foi cometido. São pesos e medidas diferentes, são contextos. Às vezes uma questão é cultural, não é crime. E isso vai de povo a povo. Mas certas coisas são básicas. Então quando a gente acusa um ou outro de bolha, é preciso ter muito cuidado. Porque nós também estamos inseridos em uma visão de mundo fechada. Às vezes nós temos uma visão de mundo muito aberta para alguma coisa, mas muito fechada para outra. E aquela pessoa que é muito fechada numa coisa é extremamente aberta em outra. Porque o ser humano é assim. É muito difícil ser uma pessoa que é aquele ideal de pessoa de mundo fechado. Ou uma pessoa extremamente flexível. Isso me lembra muito do filme Matrix. Porque é uma parábola bem famosa. Matrix mostra que o Neo desperta. Acaba indo para Zion, acaba entendendo toda a complexidade. Mas no final o arquiteto explica, e isso se dá a entender em Animatrix e em outros, que a pessoa desperta só para reiniciar a Matrix. Ou seja, na verdade não havia uma liberdade. A própria cidade de Zion era basicamente uma deixa que a Matrix dava para as pessoas que queriam pensar diferente daquela bolha pudessem criar uma própria realidade, mas era fictícia. Ou seja, o Neo saiu de uma bolha, saiu de uma realidade para entrar em outra. E no final, alguns teorizam que a própria sensação de acordar da Matrix também seria uma ilusão na Matrix, ou seja, seria como se o Neo, quando acordou, ele estivesse vivendo uma realidade onde ele acredita que acordou, mas ainda está preso. E isso é complicado, porque isso vai levando a gente a ficar meio surtado. Porque você começa a pensar, então eu nunca estou livre? Não. Mas pensa bem.
Nós somos os seres mais livres de todo o mundo, mas ao mesmo tempo somos muito prisioneiros. Nós não podemos decidir aonde nascemos, quando nascemos, as pessoas ao nosso redor. Nós não temos como decidir basicamente nada, mas nós temos pequenas opções nesse curto período. Pensa nos outros animais. Uma abelha, por exemplo. Dificilmente a abelha faz escolha de não ser uma abelha, de não agir como tal, uma formiga e afins. E às vezes, quando uma age diferente, acaba abolida pelo grupo. E isso é raro, né? Porque elas tendem a agir do mesmo modo e acabam tendo pequenas atitudes de desvio dentro daquele padrão. Pensa como um alienígena. Se ele pudesse conversar conosco, eles acabariam analisando que nós temos determinados tipos de comportamento que se repetem, padrões, nossas bolhas. Ele estaria fora disso, mas entenderia que nós temos bolhas e limitações. Então, em toda essa complexidade, a gente acaba pensando o seguinte: acusar o outro de bolha não seria meio complexo, porque nós estamos acusando alguém de uma visão de mundo fechada quando nós também temos uma visão de mundo fechada, ou seja, ninguém é aberto. Então a reflexão que fica é: antes de falar de bolha, entenda o contexto. Não bote as suas qualidades tudo acima do que realmente o assunto pede. Porque muitas vezes nós temos questão de nos dar mérito, questão de achar que acreditamos e sabemos mais do que sabemos, porque nós, com a nossa vaidade humana, só podemos pensar a partir do próprio umbigo. Alguns entendem isso e param de pensar mais sobre o próprio umbigo. Mas quando a gente acusa o mundo de uma bolha, às vezes pode ser a nossa própria bolha que está nos indicando isso. Então, se inscreve no canal, agradeço a participação de quem viu esse vídeo e até mais.